É isso aí, Carol Malta. Então nós vamos continuar, porque começamos. Você estava ausente. É verdade. Carol Malta estava gozando de merecidas férias ali nas ilhas paradisíacas, ali na Ásia. Onde que estava? Você estava, Carol Malta? Para América Central, na Ásia? Não, estava aqui no Sudeste mesmo. Ah, então tá certo. Ou no Nordeste? Não, estava no Nordeste. Nordeste. Essa semana que eu estava aqui no Sudeste. Tá semana certo. passada eu estava no Nordeste. Então é isso aí, Carol Malta, porque então, continuando aí a nossa série especial Eleições 2018, Sim. Hoje então o tema que vamos abordar é como funciona o sistema político brasileiro. E nós recebemos aqui Reinaldo Belli, advogado, para a gente bater um papo sobre isso. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, doutor. Serginho. Seja bem-vindo. Muito Tudo obrigado. bem, Que professor? bom tê-lo aqui para a gente bater um papo, para a gente falar um pouquinho, né? Eu queria só começar perguntando, as pessoas hoje estão mais abertas para entender sobre política ou você vê, às vezes, ainda uma dificuldade ou uma certa resistência das pessoas quando se trata do assunto política? Bem, Carol, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Rede Super, cumprimentar a todos pela ideia deste quadro, que é realmente muito relevante diante das eleições de 2018, mas dizer que, diante daquelas manifestações que observamos em 2013, em que várias pessoas foram às ruas, de lá para cá houve um movimento de demonstração da indignação da população que foi acompanhado de busca pela política. Hoje as pessoas falam de política, é certo que um pouco raivosas, um pouco temerárias do que esperam logo adiante, mas acredito que sim, Carol, que as pessoas estão mais abertas justamente porque mais indignadas. E por isso mesmo, quadros como este que vamos discutir aqui hoje são tão relevantes para a população. E quando a gente fala, por exemplo, desse sistema político brasileiro, não é? Montesquieu que basicamente estabeleceu essa divisão, né, dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Hoje, para que a gente mostre ao nosso telespectador, doutor, esse sistema, de que forma, na sua opinião, eles podem e devem interagir, estar mais congruentes ali, para que o sistema como um todo funcione bem para o povo? Bem, Sérgio, em primeiro lugar, nós precisamos de lembrar do fundamento último, ou melhor dizendo, do primeiro, que é a Constituição da República. A Constituição da República é um documento jurídico e político, fundado em 1988, após uma grande Assembleia Nacional Constituinte, em que foi definido o grande núcleo do nosso direito brasileiro, o grande núcleo do que a sociedade pensa. E logo o artigo 2º já se diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Aqui o Serginho nos falando sobre como observar que os poderes possam se organizar e funcionar de maneira eficiente e harmônica. Bem, em primeiro lugar, creio que seja necessário nós discutirmos qual é o papel de cada qual. Sim. Eu acho que no Brasil de hoje, o que nós precisamos é de relembrar o papel de cada um dos poderes para que cada um saiba do seu papel, cumpra ele, mas também não invada o papel que é de outro, né? Então vamos começar pelo legislativo? Começar falando a respeito desse poder aí tão importante. Então nós temos um loop ali, até para nos nortear. Oi? Espera isso. Isso. Então, desse poder político aí, nós vamos falar então sobre esse loop que aparece aí desse poder político. Então, coloca aí para o nosso convidado falar para a gente. A Constituição da República como fundamento do Estado de Direito brasileiro. Comenta para a gente e aí depois a gente chega lá nessa divisão. É o que estávamos a dizer, Serginho. A Constituição da República funda o nosso sistema jurídico e político. Ela estabelece uma série de valores, metas absolutamente inadiáveis, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e interregionais e tantos outros que não são apenas objetivos mais ou menos, são obrigatórios, que o poder público, o poder político, exercido ou diretamente pelo povo ou por seus representantes eleitos, portanto indiretamente, deve cumprir. Então a Constituição da República é o documento que legitima o exercício do poder político. Ele sim, o poder capaz de levar à concretização dessas metas, destes objetivos.
Então é ela o veículo, ou por assim dizer, o instrumento que nós devemos ter como fundamento e como diretriz para que possamos cumprir essas metas de erradicação da pobreza, de tornar a sociedade uma sociedade mais justa, igualitária e mais fraterna. Antes, então, da gente até falar especificamente de cada poder, a gente está falando alguns conceitos para a gente entender melhor e depois entrar especificando mesmo cada poder. Um deles, como é que funciona essa desconcentração aí do poder político? Muito bem. A Constituição da República pressupõe que nós tenhamos um poder político exercido legitimamente e sem abusos. Sim. Nosso país conhece tempos em que houve uma repressão, uma autoridade estatal muito mais concentrada e, para tanto, a Constituição estabeleceu duas formas de divisão e de desconcentração do poder político. A primeira forma é a desconcentração vertical do poder entre os entes federativos no sistema federalista brasileiro, que não é do que nós estamos falando aqui hoje, mas que também é uma forma de desconcentração do poder no território. Mas também, como o Serginho já adiantou, vindo daquela teoria da separação dos três poderes de Montesquieu lá do século XVIII, século das luzes, assim conhecido, nós temos a divisão entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. São justamente os instrumentos para a implementação das políticas públicas de que estamos falando. Então, agora sim a gente pode falar, né, já que conceituamos essa forma do poder político, então nós vamos falar sobre o poder legislativo, não é isso? Exatamente. Bem, o poder legislativo é composto no âmbito da União Federal, que é o ente nacional, pelo Congresso Nacional, é um poder legislativo bicameral a nível nacional, que tem a Câmara dos Deputados, que representa a população brasileira, e o Senado da República, o Senado Federal, que representa os entes federativos estaduais e o Distrito Federal. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais, representados de acordo com a densidade populacional de cada estado. E o Senado Federal tem 3 senadores por estado e o Distrito Federal de forma igual, seja São Paulo, seja Alagoas, não importa o número de habitantes. A nível estadual, nós temos as assembleias legislativas e, a nível municipal, as câmaras municipais. A que incumbe estes órgãos legislativos? Sim. Incumbe editar normas gerais para a concretização daqueles objetivos constitucionais de que falamos. Portanto, os deputados, vereadores, senadores da República são eleitos para criar leis e outros tipos de atos normativos, como resoluções legislativas, decretos legislativos, etc., que não vem ao caso adentrar nesse tecnicismo, mas que tem por objetivo concretizar as normas constitucionais. Por exemplo, nós temos lá na Constituição um mandamento que define que saúde é um dever do Estado e o direito de todos. O Poder Legislativo é responsável por adensar essa norma constitucional, dizer como será feito, por exemplo, por meio da regulamentação do Sistema Único de Saúde. Então, o Poder Legislativo editou aquela lei federal que regulamenta, a Lei Federal 8080, que regulamenta o SUS. É um exemplo de como o Poder Legislativo parte das normas constitucionais e deixa elas um pouco mais concretas para que a população possa gozar desses direitos. É interessante. É interessante a gente observar, por exemplo, vamos pegar a prática, por isso que é importante quando você vai ali eleger o vereador, os deputados, enfim, essa pessoal, porque são eles que vão estar ali criando projetos de lei, eles é que vão colocar ali aquilo que o povo precisa. Exatamente. Aquilo que nós necessitamos é que vai vir por meio dessas pessoas. Exatamente. E a outra atribuição que eles têm é de fiscalizar o Poder Executivo. As duas funções precípuas, portanto, do Poder Legislativo são de editar leis, normas gerais, abstratas, aplicáveis a uma generalidade incontável de casos, e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Portanto, é realmente este ano que nós temos eleições gerais um momento singular para nós escolhermos esses representantes. Julgar aí as propostas aí feitas aí pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito da cidade. Eles também têm essa atribuição, porque esses que são os chefes desses padrões aí do executivo, se eles propõem alguma coisa, quem vai, como você disse, adensar, viabilizar, normatizar, regulamentar, são esses eleitos para o cargo do legislativo. Exatamente. Aí, no caso, nível municipal, vereadores, estadual, os deputados e federal, da mesma forma, incluindo os senadores. Deputados federais. Que os senadores são aqueles que, vamos dizer assim, fazem a revisão final, né? É assim chamada Câmara Alta, o Senado da República, como na maioria dos casos é a casa revisora.
inicia-se o processo legislativo pela Câmara dos Deputados, depois ao Senado Federal, depois a sanção do presidente. Mas há casos em que os próprios senadores têm iniciativa e que a Câmara dos Deputados se torna a casa revisora. Não é a regra, mas também ocorre, certo? E o sistema eleitoral destes políticos, a nível estadual, municipal e da Câmara dos Deputados, é o sistema proporcional que nós conhecemos. É a votação conforme o quociente eleitoral, que não cabe aqui ficar adensando, que é aquela complicação que o Brasil inteiro já conhece. E no caso dos senadores, é a eleição majoritária. É o senador mais votado do Estado, é o que é eleito. Neste ano, nós temos a oportunidade de votar para 2 senadores. Para 2. Lembrando que são 2 e muito pouca gente aí sabe que são 2 que você vai votar. Você vai ter que digitar ali o número de 2 senadores. Não é isso, Carol? É isso. Vamos falar um pouquinho, então, do Poder Executivo? Pois não. Da função do Poder Executivo, né? O que é o Poder Executivo? Carol, por excelência, o Poder Executivo tem por missão concretizar os direitos do cidadão, entregar ao cidadão os direitos que ele tem. Nós estamos falando aqui, por exemplo, do direito à saúde. O Poder Executivo tem a missão constitucional de atribuir administrativamente as condições para que o cidadão possa gozar do direito à saúde, construir as UPAs, construir os hospitais, gerir, manter o funcionalismo público em dia, enfim. São uma série de atividades administrativas que garantem os direitos do cidadão para que ele possa deles gozar. E, além disso, o Poder Executivo também tem competência para editar normas, também gerais, que não inovam no mundo jurídico, mas que regulamentam as leis. São os famosos decretos, as portarias, instruções normativas. Portanto, são atos normativos, também gerais, mas que pegam aquilo que o legislador estabeleceu e dá mais concretude. Portanto, se nós pudéssemos fazer um desenho, a Constituição estabeleceu, de todas as ideologias possíveis, uma ideologia adotada. Essa é a ideologia que está escrita na nossa Constituição e não tem cor alguma. É a ideologia da Constituição brasileira. Depois, o Poder Legislativo diminui a moldura e estabelece, por meio das leis, como serão concretizados aqueles objetivos constitucionais. E o Poder Executivo tem a missão de cumprir a lei, por isso o princípio da legalidade, imprimindo ali atividades administrativas concretas que garantam o exercício destes direitos. Então, por excelência, é o poder que tem o maior orçamento, que gasta mais recursos públicos. E daí, por quanto tão necessário nós termos uma Câmara Legislativa, né, um Poder Legislativo vigilante e nós próprios cidadãos participando e verificando nos portais da transparência de cada ente federativo como está sendo feito o gasto público, porque é o Poder Executivo o grande responsável por garantir materialmente os direitos previstos na Constituição. É a máquina administrativa mesmo. A grande máquina administrativa é o Poder Executivo. E agora, então, para a gente esclarecer para você sobre todo esse sistema político, vamos falar também sobre o sistema judiciário. Emenda para a gente, doutor. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário no Brasil, nós temos no próprio artigo 5º, que trata das garantias e direitos fundamentais de todos nós cidadãos, a previsão de que nenhuma ameaça ou lesão a direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é sempre o guardião da Constituição brasileira, do direito brasileiro, dos direitos dos cidadãos. Portanto, ele é a última esfera revisora. Ele tem o poder de anular um ato legislativo por meio daquelas ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, se o Poder Legislativo, ao editar uma lei, transbordou da moldura que a Constituição estabeleceu, que nós estávamos dizendo aqui há pouco, o Poder Judiciário pode ir lá e dizer, não, isso daí está nulo porque é contrário à Constituição. Da mesma forma, um ato do Poder Público que contraria a Constituição ou as leis. O Poder Judiciário tem o dever, quando ele é provocado, porque ele só age mediante provocação e não de ofício, como os outros poderes, ele vai e anula aquele ato do Poder Executivo. Inicialmente, se dizia, principalmente na França, que o Poder Judiciário seria um poder neutro a quem cumpriria apenas dizer o direito e que o juiz fosse quase como uma máquina. Eles diziam que o juiz é como la bouche de la loi, a boca da lei, como se ele só dissesse. Mas hoje já é possível, como a grande parcela da doutrina jurídica brasileira afirma, que o juiz tem um poder criador do direito também. Então, quando se está diante de uma pluralidade de normas e a jurisprudência firma um entendimento, nós estamos no Brasil verificando a jurisprudência para lá, para cá toda hora, você está vendo que dentre os sentidos possíveis deixados pela Constituição, deixados pela lei, deixados pelos regulamentos, eventualmente de competência do Poder Executivo, o juiz é o último a estabelecer qual é
a decisão mais compatível com a Constituição. Portanto, sem dúvida, um poder que tem uma certa supremacia, não pode-se dizer que ele está acima dos outros, porque são todos equivalentes em termos de poder político, mas que, contudo, cabe a ele mesmo a atribuição de definir os seus limites. Daí, a responsabilidade que tem o Poder Judiciário no nosso sistema brasileiro. É interessante a gente falar nisso, porque quando a primeira pergunta da Carol, de ver assim, análise de como o povo participa e está sendo despertado para isso, é saber que hoje muita gente já conhece o nome aí de pelo menos 1, 2, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, coisa que há alguns anos passados muita gente nem sabia que existia, né? Eu acho que a população está mais crítica, né? Isso é bom. Mas é importante lembrar também que, ao contrário do poder legislativo, do poder executivo, em que o princípio majoritário guia, a votação no plenário de uma Câmara Legislativa precisa de maioria. O Poder Executivo é eleito pela maioria. Nem sempre, legitimamente e democraticamente, o Poder Judiciário deve decidir conforme a maioria pensa. Em determinados momentos, em nome da proteção dos direitos fundamentais, é necessário ser contra-majoritário. Por isso, o juiz não é eleito, como são os deputados, como são os chefes do Poder Executivo. Enfim, é um poder realmente de peculiar atribuição constitucional que, às vezes, pode ser mal compreendido pela população, mas que deve sempre se subordinar às leis, à Constituição e ao sistema jurídico como um todo.